você mostra para a tua equipe que você também olha com muito carinho para todos. E que se eles precisarem, você vai agir da mesma forma. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui no estúdio da Somaxi em Camboriú, Santa Catarina, para mais um episódio do SomaxiCast em parceria com o Soma Singular. É o nosso segundo episódio aqui em Santa Catarina e o sexto episódio que estamos gravando no Soma Singular. Nós falamos sempre de empreendedorismo em privacidade e proteção de dados, que é o métier da Somaxi, o nosso core business, mas a gente gosta de falar de coisas que vão afetar os empresários brasileiros, que são os nossos heróis aí pelo Brasil afora. Temos hoje o prazer de receber uma profissional da área comercial, que é uma área extremamente importante para todos nós, principalmente para quem vive do B2B, de vendas complexas, e nós queremos conversar bastante sobre esse tema hoje juntos. Michele Calbucci, seja muito bem-vinda para o nosso podcast duplo, SomaxiCast e Soma Singular. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Edu. Obrigada pelo convite. Quero agradecer imensamente esse convite tão carinhoso e para a gente falar de um tema tão importante que é a venda. E a venda, ela faz muito sentido quando ela tem um líder que é o pilar dessa equipe, então a venda permeia por esses assuntos que a gente vai trazer aqui. Quero agradecer a oportunidade de a gente poder falar de vendas no momento tão dinâmico que o nosso país está enfrentando. Então acho que o convite veio no momento certo e espero que a gente possa trocar muita figurinha, trocar muita ideia e que a gente possa aí trazer coisas que vão clarear a mente de muitos empresários e até do nosso time de vendas. Excelente. Muito obrigada. Imagina. Vamos trazer hacks valiosos, tenho certeza, Michele. Como a gente faz rotineiramente, quero que você se apresente para o nosso público, para eles conhecerem um pouquinho você, né, tanto para o nosso público interno, né, que são os nossos investidores franqueados que assistem os nossos episódios, quanto também para os empresários, né, que são nossos clientes e que estão nos 22 estados do Brasil, onde a gente atende, e para os demais que vão assistir a gente do Brasil inteiro. Fica à vontade para você contar um pouquinho da tua história, como é que você chegou à área comercial e como é que você está hoje. Quero que você fique bem à vontade para se apresentar. Fica à vontade, Michele. Eu acho que não tem como me apresentar sem falar um pouquinho da Michele pessoa, né? Então, eu sou Michele Calbucci, tenho quase 42 anos, estou nessa linha aí de transição das idades. Eu sou mãe de uma mini artista que me ajuda a olhar o mundo com uma cor muito colorido, bastante lúdico. Professora de um doutorando em tecnologia na educação, esposa, né, de um doutorando na tecnologia da educação. E o meu mundo de vendas, ele começou quando eu era estagiária. Isso é muito bacana, assim. O meu primeiro estágio foi numa rede de armarinhos, então se vendia tudo, né, nessa rede de armarinhos, e eu fui para atendimento a cliente no telefone na época. Depois passei pelo setor de estoque, depois fui para a venda, né, na venda mesmo, junto com os vendedores da loja, e depois fui para o caixa, e depois dessa minha trajetória no estágio da universidade, assim que eu me formei em administração lá em 2006, isso há muito tempo atrás, eu fui convidada para ir para uma engarrafadora de água mineral, e onde a gente fez toda a implementação. Naquela época, isso era muito disruptivo, o televendas, de termos pessoas fazendo a venda por telefone. E naquela época a gente tinha os representantes comerciais, né? Você deve lembrar disso, que tinha pastinha, tinha um catálogo, e ele ia lá e vendia o que o cliente quisesse do catálogo. E como a gente queria abranger muito mais o território, a gente veio com a ideia do televendas. E deu muito certo, a gente decolou nas vendas na época, isso era lá no Planalto Catarinense, eu sou de Lages, hoje moro em Itajaí. E depois disso fui para a área de gerente administrativo da indústria como um todo,
E depois vim morar em Itajaí porque me encantei pela cidade, meu marido era do Banco do Brasil e me trouxe para cá junto com ele. Éramos casados, né, e somos até hoje. E aí eu vim para cá, onde eu iniciei minha carreira no mundo corporativo, numa multinacional holandesa. E aí nesse meio tempo eu já entrei na área de vendas, porque era assistente de vendas, me apaixonei ainda mais por isso. Eu falo que quem está na área de vendas é apaixonado por pessoas. Tem que ser assim, você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de falar com pessoas. Então, eu comecei como assistente de vendas, depois fui para retenção, os farmers, né, de cuidar das grandes contas, no estado de Santa Catarina, no sul do estado, no litoral norte do estado de Santa Catarina. E aí, depois de um tempo, eu fui convidada para gerenciar o estado de Santa Catarina e Paraná dessa equipe de vendas, tanto para captação quanto para retenção, os hunters e os farmers. E aí, com uma equipe bem grande, com um território aí de quase 3.000 quilômetros de atuação, e a liderança aí de 17 pessoas diretas, mais outras, então quase 150 pessoas indiretamente. E essa é a minha história, sou formada em administração, com um MBA em varejo e vendas, uma pontinha de pós-graduação em marketing, gosto disso, e eu sou uma entusiasta de vendas, de pessoas, e o meu propósito hoje é criar essas conexões para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham esse amor por vendas e que a gente desmistifique de que as pessoas que são vendedoras é porque não deram certo na vida. É bem o contrário disso, né? Muito pelo contrário. E hoje eu estou, depois de quase 16 anos no mundo corporativo, estou em carreira solo, né? Então, olhando aí o mercado para fazer o meu propósito acontecer e tirar a ideia do papel e colocar na prática. Nossa. Essa é um pouquinho da história, tentei ser breve. Uma breve história muito bonita, viu, Michele? E desde que a gente se conheceu, não tem muito tempo, né? Naquele evento da Costa Valley em Itajaí, você impactou bastante o nosso time, por isso que você está aqui e ouvindo você falar um pouco da tua história, isso só se reforça. Que eu tomei uma excelente decisão de trazer você aqui. E a gente está no mesmo momento, assim, num caminho muito interessante no sentido de você levanta a bandeira do comercial há bastante tempo, isso só se fortalece, né? Cada capítulo da tua história mostrou isso e nós aqui na Somax também levantamos essa bandeira com muita força, né? Nós, inclusive, em treinamentos, em reuniões, a gente sempre fala. Claro que nós respeitamos todas as profissões, a gente tem aqui um público diverso, mas a maioria de nós é advogado, né, ou administrador, ou de tecnologia, que são os 3 setores que mais têm a ver com privacidade e proteção de dados, né? E a gente sempre fala em reuniões que se a gente tem 2 pessoas, uma que é médico ou advogado, e do outro lado um vendedor, e os 2 estudaram o mesmo tempo, a gente consegue saber quem ganha mais. Uhum. Né? Então, desmistificando absolutamente essa questão de que o vendedor, ele tentou outras carreiras, não deu certo, ou é aquele que não estudou, né? E meio que a única opção que ele tinha era ser vendedor. Muito pelo contrário, vendas é uma profissão, né? Extremamente complexa, né? E aí eu quero começar pelo começo, né? Vamos conversar bastante hoje sobre vendas complexas, né? Que é o nosso mercado, né? B2B. E você já passou por essa jornada toda, e nós estamos em reestruturação. Então, como o nosso próprio episódio diz, né, vamos começar pelo líder, né? O que para você são os skills, qual que é a persona, o papel de um excelente líder que precisa gerir hoje a nova geração, as gerações anteriores, tudo junto nesse cenário complexo de Brasil. Qual que é a tua visão? Edu, é uma construção de coisas, né, assim, o que eu falei antes, né, o líder vendas tem que gostar de pessoas, o líder ele tem que ser um apaixonado por pessoas, né, não é só gostar, a paixão ela acontece todos os dias, né, tem que ser apaixonado por isso, mas eu acho a minha crença na liderança, que é o pilar que sustenta o seu time de vendas, é muito a questão de respeito à pessoa, respeito, transparência, né? A questão da transparência tem que ser uma coisa muito clara. Quando eu digo transparência, inclusive quais são as estratégias da empresa,
que o líder tem que trazer para o seu time, isso é uma transparência, essa é a estratégia da empresa, essa é a cultura da empresa. O time está adequado a isso? Porque nada adianta você ter um time que não está adequado, você tem 10 pessoas e 8 estão adequadas e 2 não estão, a gente está perdendo o tempo da empresa e dessas pessoas. Então o líder tem que ter esse conhecimento, se as pessoas estão adequadas ou não à estratégia e à cultura. Depois, o respeito que o líder tem com essas pessoas. Porque o que acontece? O teu time de vendedores, ele sim trabalha para a tua empresa. Mas quem que é a figura dele? A quem que ele deve satisfação? A quem que ele respeita? O líder. Sempre vai vir o líder na cabeça dele. Então, quando essa liderança é respeitosa de baixo para cima e de cima para baixo, isso acontece muito facilmente. Estou te falando com conhecimento, de causa. O respeito e o cuidado junto do zelo que você tem para sua equipe é muito importante. Vou usar um exemplo para se tornar mais fácil o que eu estou dizendo. Nenhum membro da sua equipe deve ter medo do Eduardo líder. Jamais, em momento algum. Tem que ser um ambiente seguro para que ele possa ser transparente com você e você transparente com ele. Vou te dizer, Eduardo, eu preciso levar a minha esposa no médico. Cara, vai lá, cuida da sua família em primeiro lugar e depois você volta para cá. Tá tudo bem. Equipe, fulano de tal está afastado por algumas horinhas, eu preciso que alguém aqui tome atenção dos clientes que ele está cuidando ou dos clientes que ele está prospectando. Por quê? Porque quando você faz isso, demonstra para a equipe de que você deu essa liberdade de o teu colaborador atender a família dele ou qualquer outra agenda que seja fora do trabalho, você mostra para a tua equipe que você também olha com muito carinho para todos. E que se eles precisarem, você vai agir da mesma forma. E que ao fazer isso, pensa só, se eu vou cuidar da carteira desse colaborador que vai ficar 5 horinhas afastado, porque às vezes o telefone para tocar, essas coisas, né? Quando eu precisar, eu sei que a equipe também vai absorver essa demanda. Por quê? Porque a partir do momento em que eu estou cuidando do cliente do meu colega de trabalho, quando eu precisar, esse cara vai cuidar para mim. Então você vai criando essa sinergia na equipe e mostrando o quanto é importante que todos estejam juntos. Eu uso a frase, ninguém solta a mão de ninguém aqui. Boa. Ninguém solta a mão de ninguém. Porque se alguém soltar, vai estourar. Então, quando você mostra essa transparência e dá essa leveza para o seu time, você meio que amarra a responsabilidade. A responsabilidade de todos, não só do líder. Então, quando você olha para a tua vida pessoal, quando você é bem cuidado, quando você tem um carinho das pessoas que te respeitam, minimamente você faz o mesmo. E aí, isso conecta muito quando você tem as vendas complexas. Por quê? Porque quando você vem com uma estratégia ou uma meta muito robusta, arrojada, você vai falar para o seu time, olha só, nós temos essa meta, é complexo, é arrojado, é diferente de todo o histórico que a gente teve dentro da companhia até agora, mas eu confio em vocês. E a gente vai trabalhar dessa maneira, alinhada à estratégia, à cultura da empresa. Todos estão de acordo, você sempre tem que perguntar se todo mundo está de acordo. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa falou, concordo, vamos juntos, fala, você sabia. Aceitou a responsabilidade. Você aceitou a responsabilidade. Aí também tem outro ponto. A pessoa pode erguer a mão e dizer, e se fizermos dessa forma? Lembra quando eu te falei do ambiente seguro? Você deu liberdade para a pessoa trazer uma forma diferente, uma visão diferente para fazer. Então a venda, o time tem que olhar para o líder como a pessoa que vai nortear o caminho. O líder ele não tem que estar acima ou abaixo, acima da equipe para mandar, para trazer as metas, é isso e acabou. Não, ele tem que estar ali para orientar, ser transparente no que precisa fazer. Lógico que nem tudo o líder vai trazer para o time, porque às vezes são assuntos estratégicos da companhia, mas vai trazer, via de regra, pelo menos uma base disso. Então, para mim, passa por um líder ser forte e ter sua equipe com você, é a transparência, é o zelo, é o cuidado. Nesses 16 anos, dos 16 anos, 10 foram de liderança, eu tenho orgulho em dizer para ti que nos últimos 3 anos, o meu NPS, porque a gente fazia, né, as grandes empresas fazem, as multinacionais fazem NPS do líder.
No ano retrasado eu fiquei em 93, o bench é 76. No ano passado eu fiquei em 95, o bench era 83. E esse ano, ao findar a minha carreira no corporativo, eu fiquei em 99. Uau. Então, isso é, para mim, muito claro que a transparência, o respeito e o cuidado com as pessoas é muito importante. A gente vem passando, vou entrar aqui se você me permitir, Fica à vontade. numa crise de tudo para ontem, tudo é urgente, tudo a gente tem que entregar, as nossas agendas não são mais 8, são 12, 16 horas de trabalho. E o líder ele tem que dizer para o seu time, calma, esse é o teu momento de lazer, acabou, se você não deu conta agora, amanhã você tem que dar seu pulo. Eu sempre brincava com a minha equipe assim, olha só, se você dá conta em 2 horas e eu dou em 10, eu tenho que aprender contigo. Então, o líder também tem que dar essa responsabilidade, essa liberdade de as pessoas, o vendedor, trabalhar dentro das limitações dele. Agora, se as limitações estão impactando negativamente o time, aí cabe ao líder chamar e dizer, olha só, você não está conseguindo trabalhar com consciência na sua liberdade, vamos para outro caminho. Então, quando você vai criando essa liberdade, esse campo, eu falo assim, essa atmosfera positiva de que as pessoas sabem que é tranquilo trabalhar, que é um ambiente seguro, que tem cultura, que tem estratégia, tem transparência e zelo, se você ligar para um dos teus vendedores às 10 horas da noite e dizer que você tem uma reunião às 6 da manhã em São Paulo, ele vai te dizer, eu vou contigo. É isso que vale a pena. Ele vai dizer, cara, Edu, não se preocupa, eu vou com você. Que horas eu te pego na tua casa? Porque ele sabe que você também esteve ali por ele várias vezes. Então é meio que uma troca de favores. Então é isso que vai acontecer na liderança se essas pilares que são tantos, mas que são tão simples para mim, porque se você é apaixonado por pessoas e se você tem o respeito, o amor e o zelo no teu dia a dia, não tem como ser diferente. Legal Acho que demais. é isso. Nossa, muito legal. Eu gostei que você trouxe um pouquinho de time autogerenciável, o papel do líder, que inclusive é o tema do nosso episódio hoje, né? Falar de líderes fortes. E não é um episódio, né? A gente está tendo aqui uma aula, né, gente? Vamos combinar. E está sendo muito bom ouvir você. Eu quero trazer aqui um momento consultoria gratuita, usar o nosso próprio exemplo, né? Porque nosso time comercial está crescendo, vai crescer ainda mais, né? Temos algumas metas bastante agressivas, eu diria, ambiciosas, né, para 2026, principalmente. Mas nós temos alguns cenários que a gente tem convivido. Turnover alto, tanto para closer quanto para SDR, quanto para LDR também. Então nós temos um time de juniors, ao mesmo tempo em que a gente precisa ter uma alta performance, dar um resultado, né? A gente tem as nossas metas que em nenhum momento a gente flexibilizou, elas continuam ali. Nós até estávamos conversando antes do episódio que a gente quase bateu a meta em agosto por um contrato, a gente ficou abaixo da meta. Nesse cenário todo, como é que a gente cria um ambiente autogerenciável? Quais são as suas dicas? Você já teve uma experiência assim, de passar por um time que a gente nunca consegue rampar? Você tem alguma dica para acelerar essa rampagem? Como é que você, já conhecendo um pouquinho, né, do cenário somaxiano, né, como é que você faria? O que você faria para ajudar a gente se você fosse a nossa gestora comercial? É uma pergunta bem complexa, porque é muito da estrutura do teu negócio, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que olhar muito, e aí fica uma dica aqui para você, empreendedor, de que o que dá certo na empresa do Eduardo pode ser que não deu certo para minha empresa, porque são nichos diferentes. Então, a gente não pode pegar aquele padrão e implementar na sua empresa. Ctrl-C, Ctrl-V. Não dá certo, né? Não funciona. Então, o que a gente tem que ter muito claro é qual é o cliente que eu quero. E qual é o cliente que eu quero? Não é assim, Edu. Eu quero 10 clientes esse mês, 20. Qual é o cliente que você quer ao longo da tua estratégia? Porque você desenha uma estratégia de crescimento. Então, quais são os clientes que eu quero ao longo do desenho da minha estratégia? Bem, eu sei quais são os clientes que eu quero, tá? Então, o perfil dos meus clientes são esses. Agora você vai desenhar o perfil do teu time. O perfil do júnior, do sênior e do pleno. Porque são tratativas totalmente diferentes.
Quando você coloca o júnior, você vai colocar o teu júnior na qualificação de lead, por exemplo, porque é um trabalho que exige menos técnica, que é a ligação, se está quente, se está frio, se vai ou não vai, beleza. Quando você faz isso, a próxima etapa, quem tem que assumir? O pleno. Porque é ele que vai dar sequência ou não, fazer a visita externa, enfim. E se não for isso o desenho, você me corrija, por favor, né? Tô te falando o que eu faria. E aí, depois disso, você vai vir com o teu sênior, que é o cara que deveria ser o cara estratégico, o teu vendedor estratégico. Quando você faz isso, você vai pegar o teu vendedor estratégico, que é o teu melhor vendedor, que tem técnica de vendas, tem técnica do assunto, do cliente. Lembra que lá no nosso bate-papo eu falei muito de saber quem é o cliente do teu cliente? Então, o estratégico, que não é o funcional, ele tem que saber disso. Quem é o cliente do meu cliente para que ele provoque uma dor de que o cliente tenha a vontade de ter o teu produto e o teu serviço. Então, ele tem que saber fazer isso. E aí, quando você faz isso, você mostra para a tua equipe que existe essa rampa. Opa, eu comecei júnior, e se eu fizer o próximo passo, Via de regra, não fica claro para o time quais são os próximos passos. Mas quando eles enxergam isso no dia a dia, eles vão, peraí, eu tenho um tempo de crescimento aqui. E aí, a gente tem que... Vou falar isso, talvez cause uma estranheza grande em algumas pessoas, mas tempo de casa não define promoção. Isso já passou. Isso não existe mais. O que define promoção é conhecimento e performance. Boa. Eu estou aqui há 10 anos. Você está há 10 anos júnior, você vai ficar júnior, porque você não se desenvolveu. E aí, quando você faz isso, Edu, de mostrar que não é tempo de casa que promove pessoas, você mostra para ele quem estudou, quem correu atrás, quem se profissionalizou. Então você vai mostrando para o teu time o que você espera dos próximos passos. Você vai dizendo para ele, olha só, para você ser o meu vendedor premium, você tem que ter tudo isso aqui. E não é só no papel, não é só na função, no teu script. O vendedor, o sênior, o júnior já está vendo como que isso acontece. Então você faz isso, você desenhou o perfil da tua vaga, desenhou o perfil do cliente, desenhou o perfil da vaga, colocou as pessoas nas suas caixinhas corretas. E aí, o turnover, como é que eu faço para evitar? Exatamente, o turnover acontece, ele para de acontecer quando as pessoas entenderam o ciclo que é de crescimento dele, a rampa. E aí, quando você tem o teu vendedor estratégico, que é o teu plaster ali, que é o cara que vende, e não é... E aí eu vou fazer abre aspas aqui. Não é só a venda. Não é te trazer 10 contratos, 15 contratos. São contratos sustentáveis. Contratos que vão te trazer resultado. Trazer o contrato assinado, amigo, qualquer um traz. Só um capítulo, né? É só um capítulo da história. Qualquer um vai trazer. Sim. Mas um contrato que esteja alinhado com o crescimento da empresa. Então, quando você faz isso, você vai dando pista para esse teu vendedor estratégico e aí você, como líder, também vai entendendo se essa pessoa tem ou não o perfil de liderança. Porque ele pode ser um excelente vendedor porque ele é executor, mas ele não vai ser um excelente líder. E aí o que via de regra acontece? A gente acaba com a progressão de carreira das pessoas. Porque ele sempre foi o melhor vendedor, então ele pode ser o líder. Ele não tem perfil para líder. E aí você tem que fazer o que com essa pessoa para ela não estagnar? Ele vai continuar sendo vendedor, mas você vai dar desafios para ele. Você vai fazer ele permear dentro da tua organização. Vai dar projeto diferente, vai pedir opinião dele em algumas coisas, ele vai ser meio que o consultivo para o time menor, para o time sênior. Quando você for fazer um recrutamento, convida ele para fazer entrevista. Então você vai dando para ele esse pertencimento da equipe. Ele não tem o perfil de líder, mas ele tem o perfil de ajudar o time como um todo, pelo conhecimento técnico, teórico, de vendas, pelo relacionamento que ele tem. Quase que um coach do Exatamente, time. Porque, Edu, a gente vê muito isso, tá? De ser um excelente vendedor e promovem a líder porque ele é um excelente vendedor. Não é assim que funciona. A gente perde um excelente vendedor e ganha um péssimo líder. E que às vezes você vai ter que desligar.
E esse, o cara não deu certo, mas a gente também não soube ler ele. Então, passa pelo papel do líder, porque imagino eu que você, como líder, você tem os teus sucessores. Você está desenhando bem os teus sucessores? É o que a empresa quer? Então, porque você também quer crescer. Sem né? dúvida. Sem Sim. dúvida queremos crescer. Então, assim, para eu dar o próximo passo, alguém tem que vir para minha cadeira. Quando a nossa cadeira começa a ficar grande, a gente, opa, eu quero o próximo passo. Mas não significa que vai ser o vendedor que te traz mais contrato. Faz todo sentido. Né? Então, é isso assim que a gente tem que perceber cada vez mais. Muito obrigado, olha só. Cortesia da casa. Cortesia da casa. Gente, licença. Então, é nesse papel, assim. E aí o líder, só para a gente fechar essa tua pergunta, o líder tem que ser muito, estar muito alinhado com os CEOs. Porque ele tem que saber o que está acontecendo aqui, no alto nível da empresa, para trazer de forma leve para sua equipe, e a equipe, sim, trazer o resultado que você espera. Então, o líder, ele é meio que o sanduíche, né? Uhum. Não é meio, ele é o sanduíche da tua organização, porque ele responde para o CEO, né, para a alta diretoria, e aí tem o seu time que você vai liderar aqui. Então, isso tem que ter um jogo de cintura impressionante. Por isso que eu te falo que nem todo mundo tem o perfil de liderança. Fato. Você trouxe duas coisas aqui, Michele, que eu quero explorar um pouco mais. Uma de cada vez, né? Você falou das caixinhas, dos perfis, né? De a gente ter clareza. O que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior, o que esperar do líder, sucessores e tudo mais. E aí eu quero colocar lá no início e depois eu quero levar lá para o final, que é a mesma questão que você abordou lá no evento, na Univale, sobre o vendedor estratégico, que eu quero explorar um pouco melhor de você, mas vamos trazer lá para o onboard, né, que é quando o vendedor ele conhece a casa, ele está se ambientando aqui, e existem pelo menos assim, que eu enxergue, dois caminhos que a gente pode traçar. Ter metas que vão evoluir ao longo do tempo, e eu acredito que não seja esse o caminho que você vai defender, porque você falou para mim que o onboard a gente já tem que colocar ele na pista. Por que colocar ele na pista já com as metas que são as metas para todo mundo? Não é porque ele está entrando agora que ele vai ter o privilégio de ter degraus para traçar, para cumprir. Como é que você desenharia um onboard ideal na tua visão? Primeiro que o onboard, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o onboard ele não pode ficar só com quem está entrando e com deixa eu achar um termo aqui, um facilitador dele, porque você vai colocar alguém para ajudá-lo. E de novo, pode ser que eu crie aqui uma guerra, né? O onboard tem que ter a visão, a atuação, o envolvimento do líder. O líder, na grande maioria, ele terceiriza para o facilitador, o que não deve ser. Porque se você desenhou, se você investiu tempo para desenhar no perfil da vaga, investiu o teu tempo dizendo, eu quero este perfil de vendedor, e aí você não investe tempo no seu onboard, está desconexo o que você está fazendo. Então, primeiro que o onboard ele tem que sim ter o acompanhamento do líder, e eu não estou te falando todos os dias, porque o líder não tem braço para tudo isso, né, e nem tempo, mas ele tem que fazer um check-in 2 vezes na semana com esse novo vendedor. E também com o facilitador em tempos separados para entender se a pessoa está ou não adequada àquilo que a gente deseja que ela esteja, se a expectativa, se a realidade está dando a expectativa. Então, beleza, você fez o onboard. Mas eu vou te fazer uma observação que eu acho que eu fiz lá no Univale. O onboard está adequado? Todo mundo, ok, quem já passou por esse onboard acha que ele completa, que ele pega todas as pontas que a gente precisa? Beleza, fechou. Então você vai pegar essa pessoa e você vai colocar com quem? Com o teu sênior.
mínimo que a gente espera. Sim. Mas não na primeira semana. Essa pessoa vai ter que ficar com o teu júnior, depois com o teu pleno, depois com a tua área de operações. O onboard, nas 2 primeiras semanas, depende muito da empresa, tem que ser o operacional da empresa, para que a pessoa tenha a visão geral do que ela impacta quando ela for lá para fora vender. Porque o que acontece? No onboard, eu até falei, né? Coloca no carro com o vendedor e manda o cara vender. Isso vai acontecer. Mas antes disso tudo acontecer, o onboard tem que ser aqui dentro. 2 semanas. Ele vai ficar com o teu time comercial, ele vai ficar com o teu time de operações, ele vai ficar com o teu pessoal de compliance, para entender a estrutura na prática. Não no livrinho, que você tem o livro, que é o apoio dele. Mas ele tem que vivenciar e experienciar o dia a dia da tua empresa. Até para que ele te diga se está ok ou não com o que ele esperava. Lembra que eu falei da transparência do líder? Já tem que começar aqui. Boa. Já tem que começar aqui. Olha só, tá adequado? Era o que você esperava? Não, não era o que eu esperava. Então a gente já para aqui. Por que você vai insistir com uma pessoa que não curtiu a vibe da empresa, não curtiu a cultura? Não vai continuar. E aí você fez isso, beleza, mas a pessoa gostou, você tá fazendo o check-in lá de 2 vezes na semana, perguntar como é que tá e tal. Faz também com o facilitador, como é que tá indo o novo vendedor e tal. Depois dessa operação, você vai colocar ele para venda de fato. Primeiro cliente que forem visitar, obrigatoriamente tem que ir o facilitador, o novo e o líder. Porque o líder tem que ver como que essa pessoa se comporta com o cliente. Porque é muito fácil te dizer, eu vendo bem, eu falo bem, e na hora, na frente do cliente, a pessoa não consegue desenvolver. Então o líder tem que estar lá na primeira visita. A agenda vai ter, o líder tem uma imensidão de agenda, mas ele vai ter que adequar. Faz parte do ponto de desenvolver pessoas. É muito claro na função do líder o que é desenvolver pessoas. Então, se você não se dá ao trabalho de fazer a primeira visita com o seu novo colaborador, você já começou errado. Você desenhou o perfil, desenhou o cliente, desenhou a vaga, e aí lá que era para você provar, se validar a tua ideia, você não foi. Então, você colocou o onboard, fez 2 semanas aqui dentro da tua operação como um todo, colocou com o teu facilitador, com o teu sênior, fez a primeira visita, e aí você começa a deixar ir sozinho. Mas você não vai deixar sozinho, totalmente sozinho nas primeiras semanas. Você vai tateando. E você também pode fazer umas reuniões, assim, né, aleatoriamente. Ó, qual é o cliente que você vai visitar hoje? Eu vou contigo. Pronto, você vai com ele, não fala nada. E uma das coisas que eu fazia muito, e é muito legal, tá? Vou te dar de dica. Opa. Quando você vai fazer a visita no cliente, com esse teu novo colaborador, você vai falar que você está aprendendo com a pessoa. Você não é o líder. Eu estou aprendendo com essa pessoa. Por quê? Porque o cliente vai se comportar de outra maneira. Quando você fala que você é o gestor, que você é o líder, o que o cliente faz? Via de regra, ele vai conversar com você. Sim. Ele exclui o vendedor da cabeça dele, o que é um desrespeito total, mas ele exclui. Ele vai, é o Eduardo que toma a decisão, ele é o tomador de decisão, ele que vai assinar o contrato comigo. Então, eu estou aqui em treinamento com o vendedor Eduardo, vim aqui para lhe conhecer, eu estou fazendo a minha adaptação com ele. Pronto. Aí você vai ver como é que a pessoa se comporta. Então, eu fazia muito isso, eu chamava de consultor oculto, assim, eu ia para ver o que estava rolando. Legal. Então, também é uma dica que para você testar como que ele se solta estando ali sozinho. E aí, eu não sei qual é o tempo, é o teu turnover aqui, mas é esse acompanhamento, assim, sabe, Eduardo, de ser meio que na mão mesmo no começo, sabe, de acompanhar, entender, pedir para que ele se qualifique, né, que vá buscar aprendizado, conhecimento, porque nada adianta você, como empresa, fornecer conhecimento e a pessoa não absorver. A pessoa tem que entender que para ela ter essa rampa de crescimento, vai partir dela também. Então, tem um combinado com eles. Até aqui, a empresa, a Somax vai com você. Daqui para frente é teu conhecimento, é teu aprendizado. Porque pensa só, depois que essa pessoa sai daqui, todo o conhecimento adquirido é patrimônio dela, não é teu. Sim. Porque foi ela que adquiriu. Então você vai
colocar muito tempo nessa pessoa que ela vai sair com um conhecimento gigante daqui. Então, o que você quer é que tenha contrapartida disso. Contrapartida, sim. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, foi muito legal. Você deu alguns exemplos muito bons de que o líder não pode largar, né? Ele não pode delegar essa função desse primeiro acompanhamento para outro que não seja ele, né? Na nossa realidade que é específica e é a realidade de algumas empresas no Brasil, acaba que a gente não tem muitas visitas presenciais. A gente faz muito por videoconferência. Como é que a gente pode replicar as sugestões que você deu agora num mundo que está basicamente digital? Como é que a gente pode espelhar? Da mesma maneira. Você vai acompanhar igual, vai Entrar aparecer nas reuniões e e vai estar ali. Mudou o físico, o presencial, para o virtual. Você vai estar igual. Não vai mudar. Obviamente que quando você... E tem uma coisa muito legal, tá, Edu? Que quando você sai no carro com o seu vendedor, até o deslocamento do cliente, você absorve muita coisa dessa pessoa. Eu costumava perguntar de tudo. Uma coisa que eu quero falar, que até esqueci agora conectando, sobre a liderança que a gente falou no começo, o líder, ele não tem que, logicamente, interferir na vida de ninguém, né, do seu colaborador, mas ele tem que, no mínimo, conhecer minimamente essa pessoa. Quem são os filhos, se os filhos estão na escola com a escola, se a esposa trabalha onde trabalha, se todo mundo está bem de saúde na escola, se os filhos estão bem na escola, se tem pai e mãe, como é que está essa situação, porque você demonstra, de novo, o zelo, o cuidado com essas pessoas. Então, opa, tem alguém se preocupando comigo aqui. Poxa, meu líder se preocupa, ele quer saber como é que eu estou. Pô, que legal, né? Porque hoje a gente escuta muito, eu sou só um número. Não, você tem relevância pra gente como pessoa, como CPF. Sim. Então, esse ponto. Boa. E aí, o que eu tô falando, quando você faz o presencial, você ganha esse tempo de deslocamento, quando você tá se deslocando, você vai conversando com a pessoa e você já vai percebendo o perfil dela. Você já vai trocando ideia, conversando, o que é teu projeto de vida, o que você pensa da nossa empresa, tá alinhado ao que você quer. Então, você vai trocando essa ideia nesse caminho e meio que fica uma sessão de terapia, né? Você troca ideia, ele também, ele te fala, você fala os seus objetivos, ele fala os dele, então você vai ampliando o teu catálogo de conhecimento da tua equipe. Quando é virtual, você não vai conseguir fazer isso. Eu acho que é só isso que você não tem no virtual. Mas é entrar nas reuniões igual, participar da reunião, entrar, olha, tô aqui como novo vendedor, estou treinando, por isso que eu tô aqui na reunião do outro lado da tela, fique bem à vontade, eu estou aqui só para observar, eu estou em aprendizado, estou em momento de aprendizado, e deixa o cliente, logicamente você vai fazer isso com um cliente novo, né, porque o cliente que já é teu cliente já sabe quem você é. Sim. E aí, uma coisa que é muito importante também, e não é descredibilizar, e não é nenhuma falta de confiança da tua equipe, tá? É você perguntar para os clientes que você tem hoje sobre a tua equipe. Mas você não precisa perguntar sobre uma pessoa específica. Eu vi que você tem ali o NPS, enfim, né? Tem todo o CSAT, eu vi bacana, acho que é um meio que vai fazer se o cliente está ou não. Mas só para te dar como dica, assim, você, da mesma forma que você pode fazer o aprendizado oculto, com o vendedor oculto, dizendo que está aprendendo, é você também fazer isso com a tua carteira de clientes. Perguntar se a tua equipe, não só de vendas, mas operacionalmente, está bem. Michele, mas eu tenho NPS e tenho CSAT. Mas as perguntas, via de regra, elas são fechadinhas. Então, marca uma reunião, como é que está tudo, a operação, sente se a pesquisa que você faz reflete no dia a dia. Porque pode ser que o cliente está fazendo a resposta de pesquisa para bater ponto, entendeu? Tipo, gabaritar, vou responder aqui, todo mês vem eu vou responder isso aqui. Né? Pode ser que seja isso. Só para dizer que respondi. Mas eu acho que assim, você pegar os teus clientes aí, os teus 5 clientes, teus maiores clientes e fazer essa pesquisa. Não é a pesquisa, é uma conversa para ver se a Somax como um todo está atendendo o que ela precisa. Boa dica. Então acho que vale a pena, sim. Sim, perfeito. E aí você começa a olhar o teu time, como é que o teu time está atuando. Excelente. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nisso que eu quero falar das interseções. Que eu fui comercial, frente, né? operacional e retenção. Mas voltando na expressão que você usa, que eu acho fantástica, né, de vendedor estratégico, né? Porque muitas equipes acham que vão ter o vendedor mediano, né, e o bom vendedor. E você trouxe uma nova abordagem que eu gosto muito dela,
eu quero trazer para o nosso bate-papo agora. O bom vendedor e o vendedor estratégico. Como é que a gente torna um bom vendedor e um vendedor estratégico? Isso é possível? O vendedor estratégico nasceu vendedor estratégico. Como é que ele se forma? Não, ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Como é que ele não aprende? Nasceu, ele aprendeu. Lembra quando eu falei da transparência da estratégia da sua empresa? Então, quando você tem muita transparência da estratégia e da cultura da empresa e você traz para o seu time, e aí o líder, por conhecer o time, ele vai entender quem absorveu ou não. Opa, eu tenho 10 pessoas, 8 absorveram e 2 tá ali no meio. Tô ali no meio. E aí, Edu, o que você tem que fazer como líder? Ele, assim, pode até ser que você tenha um outro que é estratégico. Pelo know-how, pela experiência que ele vem de outros mercados, pode ser que você tenha. Mas ele é estratégico naquele mercado. Talvez trazendo para o seu segmento, ele não seja estratégico de início. Então, por isso que porque eu falei que aprende. Então, o que você vai fazer para você fazer essas pessoas crescer? E aí eu vou te falar a mesma coisa que eu falei lá na palestra, na nossa conversa lá na Univale. A gente não vai ter 100% dos vendedores estratégicos. E está tudo bem. A gente vai ter o bom vendedor e vai ter o vendedor estratégico. É assim. E o mercado absorve os dois. Agora, basta você saber quantos você quer de bom vendedor e quantos você quer de vendedor estratégico. Você vai ter os dois. É humanamente impossível você ter todos estratégicos. Porque são pessoas. E pessoas são perfis. E o líder tem que entender onde cada um pode estar. Sim. Talvez um bom vendedor nunca se torne um vendedor estratégico. Mas você precisa dele. Sim, a gente precisa dele. Você vai precisar. Ele tem o papel importante. Ele tem o papel importante. Sim. Qualificação de lead. Aí você vai colocando dentro da tua empresa. Então, quando o líder é que vai dizer quem é o estratégico ou não. Por que eu digo que o líder vai dizer? Porque você vai pegar essa pessoa e vai começar a dar rampa para ela. Pista. Você vai dar pista. Vai, deixa ela acelerar. E vai deixando. Então, mas você também não pode esquecer do bom vendedor. O bom vendedor, ele vai te demandar mais atenção. Por quê? Porque é aquela pessoa que você tem para... Você já fez isso? Você já fez a reunião com o cliente tal? Você respondeu? Você está fazendo follow-up? Você está cumprindo a tua agenda? Ó, tô vendo aqui que você está com o SLA atrasado. É sempre essa pessoa. Mas ele faz uma boa venda. E o vendedor estratégico, qual que é a diferença primeiro, né? Pra gente continuar a conversa. O bom vendedor, para mim, é o que faz o básico. Ele fez o básico. Ele ligou, ele marcou a reunião, ele foi olhar e assinou o contrato. Esse é o vendedor bom. O estratégico foi na empresa, olhou a planta da empresa, quem que é o cliente do cliente, qual é a estratégia de crescimento dessa empresa, aonde eu, como vendedor e como Somax, vou estar junto com esse cliente daqui 5, 10 anos, 5, 6 anos, um de 10 é muita coisa. Então, ele tem a estratégia de como que ele vai continuar essa relação com esse cliente. E aí, pode ser, eu sempre falo que o vendedor estratégico, ele nem sempre ele faz a venda. Às vezes, ele não consegue fazer a venda. Ele investiu tempo, 2, 3, 4 semanas, 2 meses, 3 meses e a venda não saiu. Mas se ele foi estratégico o suficiente, entendeu o cliente e disse, olha só, eu não consigo te atender dentro desse perfil, mas eu tenho uma outra pessoa que pode te atender, tenha certeza que outras portas vão se abrir para essa pessoa. Esse cliente que ele não fechou vai indicar outros clientes para ele, porque ele foi estratégico. Ele entendeu a empresa, ele entendeu o que a empresa deseja, quais são os problemas, e aí, né, quais os pontos fracos, os pontos fortes, trazendo o teu produto para dentro da empresa, o teu serviço para dentro dessa empresa, o que vai otimizar do processo dele ou não. Porque o bom vendedor, ele vai lá e fala a proposta. Eu te entrego isso. Se o cliente gostou daquela proposta, ele assina um contrato contigo. E vai ter aquele cliente que vai dizer assim, eu não gostei porque tá caro. Uhum. Aí o que teu bom vendedor vai fazer? Ele não quer mais vender. Ali começou a venda. O estratégico vai dizer, tá caro, mas você quer meu produto. Então tá bom. Olha, o meu produto tem esses valores, ele não é caro, ele tem esses valores, porque eu te entrego isso, e ao longo de 2, 3 anos você vai ter esses resultados com a minha estratégia. Então,
é entrar dentro do negócio do cliente de forma respeitosa, obviamente, e mostrar o quanto ele vai crescer com aquilo. Trazer confiança, trazer ROI. E daí, exatamente, Boa. trazer resultado, margem. E aí, a gente até estava falando um pouquinho sobre a passagem do bastão, que eu te falei essa frase, Sim. né? E aí, toda essa estrutura, que parece ser simples, mas não é, porque vai demandar tempo do vendedor, pode perceber que vendedores estratégicos levam mais tempo para fechar negócio, mas os negócios são bem mais sustentáveis. Porque demanda tempo. Faz todo sentido. Sim. Demanda É uma construção de relacionamento. relacionamento. Sim. E aí, depois que ele fez toda a venda, o ponto principal é, olha só, cliente, eu te atendi até aqui, assinamos o contrato, eu vou acompanhar toda a instalação, tudo o que eu preciso com você. Depois de tudo ok, depois de você der o start com a nossa empresa, com nossos serviços, o nosso produto, outra pessoa vai passar a te atender e eu vou vir aqui com ela. Porque hoje você, né, a ideia é que você tenha o teu time de captação e de retenção, então é você dar essa passagem de pessoa para o cliente não ficar perdido e aí é que está o grande segredo, você dá liberdade e tempo para o teu vendedor estratégico e para o próximo cliente, para ele não ficar resolvendo o problema desse cliente aqui. Que se ele fez uma venda estratégica, não tem problemas e problemas, vai ter uma coisa ou outra para alinhar. E aí a outra pessoa do teu time de retenção vai assumir esse cliente saudavelmente. E o teu vendedor estratégico vai estar na pista que você deu para ele. Sim, boa. E aí você, como líder, vai dando a pista que você quer. Só toma cuidado para não dar uma pista muito grande e ele meio que se perder. Porque daí dá muita coisa, muita facilidade ou dá muita liberdade e ele pode se perder. Então o papel do líder é fazer. Por isso que eu falo que vendedor estratégico, ele aprende e quem ensina é o gestor, o líder. E não necessariamente, como você já disse, ele vai ser o próximo líder. Não vai. Nem sempre é. Nem sempre é. Nem sempre Justamente por ele ser um vendedor fora da curva, vamos dizer assim. E aí você pode, vou usar assim uma palavra pesada, acabar com a carreira de uma pessoa que era excelente em vendas. E que vai vir para o dia a dia e não tem esse equilíbrio de falar com o CEO, de falar com a equipe. E aí quando você traz alguém de vendas que era partner dos teus consultores e vendedores, cria-se até um clima na equipe, né? Ah, mas agora ele era meu par, agora ele vai ser meu líder e tal. Vai criar isso, mas você tem que saber se a pessoa vai conseguir também lidar com essa pressão dos colegas. Sim. Uma última pergunta sobre time, depois eu quero ir para a interseção, venda operacional e retenção. Os nossos times estão a caminho de dobrar de tamanho. Então... Nossa, que notícia boa, né? Notícia excelente, mas vai dobrar, quase que proporcionalmente também, a responsabilidade dos líderes. Que dica que você daria para os próximos meses em que pelo menos dois times vão dobrar de tamanho? Primeiro, a sua equipe atual tem que ter a noção e a percepção de que o jogo vai mudar, o trabalho vai mudar, porque se você quer ampliar de time, significa que você quer ampliar os teus resultados, você quer ampliar a tua operação, você vai ampliar tudo. Se você amplia o teu time de vendas, é porque você tem o propósito de crescimento, né? A estratégia de crescimento. Então, a equipe atual tem que entender que vamos crescer. E trazer essas pessoas novas inclusive, para ajudar quem está. E quem está tem o papel e a responsabilidade de ajudar os que estão entrando. Porque quando você faz isso, a sinergia do teu time tem que ser perfeita. Ah, não existe perfeição. Existe. A sinergia do time tem que ser perfeita. Senão você, como líder, vai ficar maluco tentando atender todo mundo com... Lembra que eu falei da personalidade? Ok, todos têm sua personalidade. E você, como líder, tem que conhecer todas. Todas. Não tem como você ser um bom líder. Um bom líder conhece toda a sua equipe. É o que eu falei, nome do pai, mãe, filho, casado, solteiro, tá fazendo faculdade, tá fazendo curso de inglês, não tá com problema pessoal, não tá. Boa. E aí você vai mostrar para o seu time atual que você tá vindo com uma galera nova e que o conhecimento deles é importante. Você vai valorizar quem você já tem.
Mas, ao mesmo tempo, você vai plantar uma sementinha de desafio neles. Nós estamos vindo com gente nova para cá, e essas pessoas vão trazer pontos novos para gente. São pessoas do mercado e que estavam vivenciando, experienciando outras fontes, consumindo de outras fontes, de outros segmentos e que podem trazer coisas novas para gente. E a gente tem que estar aberto a isso. Sim, com certeza. E aí a gente vai entender se cabe ou não dentro da nossa estrutura. Sim. Então vocês têm a liberdade de também vir para mim e pensar como que a gente vai pensar juntos de time. O líder vai ter o dobro de trabalho. E tá tudo bem. Se você fazer com que a tua equipe atual, original, tenha a responsabilidade que você deu para elas até então. O dever de casa tem que estar muito bem feito agora, porque aí né? você vai começar a delegar. Fulano, ó, a gente vai vir com essa equipe, você vai cuidar disso, disso, você vai cuidar desses KPIs, junto com a pessoa nova, você vai cuidar desses outros KPIs, você vai cuidar do gestão à vista, então você vai delegar, mas você não pode desacompanhar. Sim. Você vai começar a criar facilitadores para essas pessoas novas que estão vindo, e aí, uma coisa que é bem importante, quem vem de fora vem com uns vícios, e é normal, é absolutamente normal. O que acontece é que, lembra que eu te falei da cultura da empresa? Perfeito. Aí o papel do líder entra agora. A cultura da nossa empresa é essa. A estratégia da nossa empresa é essa. Tá adequado para você? Tá. Então, ok. Sim. Agora eu preciso que você resete a sua cabeça sobre vendas e olhe para o nosso. Mas não deixe de trazer coisas novas pra gente. É que é perfeitamente normal ele vir com o copinho meio cheio, né? Toda a bagagem dele, talvez o modus operandi que ele aprendeu em outro lugar, outra cultura. E que não vai caber aqui. Só que ele vai ter que esvaziar um pouquinho o copo. Ele vai ter que esvaziar. E aí, sim, não, logicamente, que você não vai dizer, você vai recetar e não vai trazer coisas novas. Ele pode trazer muita coisa boa. Mas, primeiro, entenda a nossa empresa e aí depois você vai trazer o que você acha que é benéfico pra gente. Sim. E aí, uma coisa que é bem legal, assim, eu não sei como você faria isso, mas, que é o que eu te falei do dobro do trabalho, né, a pessoa que vai fazer essa liderança é se dedicar um bom tempo, te dizer, sei lá, 70% do tempo para essas pessoas no começo. Se dedicar mesmo, se dedicar, fazer reunião, estar com eles, fazer one-to-one, fazer as reuniões de equipe, é dedicação meio que full time para essa equipe nova, para que você consiga fazer essa sinergia do que você já tem da sua equipe para essa nova, e aí o líder é que vai tocar o tom. É o líder que vai dar o tom da música que você quer que toque. Sim, é o maestro da... Mas você time, tem que orquestrar tudo isso. Você que vai ser o facilitador, o cara que vai orquestrar, você que eu digo líder, né? Sim. Essa pessoa que assumir essa posição é a pessoa que vai ter que dar o dinamismo para a equipe. E você só vai conseguir isso se você estiver com a equipe. Talvez você tenha que suspender agendas com os teus CEOs, talvez você tenha que suspender a agenda por um tempo, né? Mas para você fazer dar certo aquilo ali e você não ter aquele turnover o tempo todo, a equipe tá ali. Uma das coisas que é muito importante, que eu escuto muito e que eu evitei ao máximo enquanto tive a minha gestão, minha liderança, eu sempre soube, não 100%, mas, sei lá, 80% de como as coisas funcionam. Como que é estar no cliente, como que é estar dentro da operação, como que funciona o financeiro, como que funciona o compliance. Porque a partir do momento que o líder mostra que ele sabe, não é que ele acha que ele sabe e que ele sabe de fato, os líderes falam, pô, ele sabe mesmo. Não tem como eu não aprender, porque até o líder aqui sabe. Então, o líder tem que saber de tudo o que está acontecendo e tem que saber fazer. Porque pode ser que você precise ensinar. Sim, e ele tem que ser operacional também, não tem como dizer que ele vai ficar o líder só ele é na estratégico, gestão, né? ele é operacional, o líder ele tá em todos os lugares. Não tem como, né? Sim. Então, é aquele efeito sanduíche que eu falei, ele vai estar em todos os lugares. Se ele não sabe jogar, como? Não tem como. É um ele pilar chuta, que ele acabou de quebrar. Ele é juiz, ele... Não tá nas 12, né? Não tem como.
Michele, eu queria falar aqui o dia inteiro contigo. Pena que a gente não tem tempo para fazer isso, A gente né? pode fazer umas próximas. Vamos fazer outros episódios. Mas para encerrar, queria trazer uma última questão que provavelmente para quem tem time de vendas estruturado, obviamente depois um time de atendimento, de projeto, de operação, cada empresa dá o teu nome específico para essa área. E também a preocupação que o cliente não saia, principalmente como é o nosso caso, que é uma assessoria, é um serviço continuado. E o nosso desejo aqui, número 1, é que os clientes entrem e não saiam mais, né? Então a gente tem o foco total em retenção. Isso está na nossa cultura corporativa. Existe, obviamente, uma interseção, né, do comercial para a operação, e da operação e do próprio comercial para a retenção. Como é que você enxerga o desenho dessas interações que precisam acontecer? Olhando para cliente, né, que aqui o desejo é que o cliente nunca saia, né, que ele crie um relacionamento. Olhando para cliente, o que que acontece? Voltando alguns passinhos atrás, né, quando o teu vendedor vai lá fazer o fechamento desse cliente, é muito superficial o que a gente mostra para o cliente. Quem somos, nossa missão, coisa toda que eu tenho um certo ponto que não precisa, a ressalva que nem não precisa tudo isso. Porque o cliente quer, falei do vendedor estratégico, o que o cliente quer é saber o quanto o teu serviço vai impactar no resultado dele. É isso que ele quer. Ao final da conta de tudo isso, o que ele quer. Por que que é esse preço? Porque eu tenho esses valores, eu tenho esses serviços, né? Então, começou ali. Ali você já começa com a tua venda estruturada. E aí você fez a sua venda, e aí lembra que eu te falei da passagem de bastão. Boa. Você fez tudo isso, fez a venda, teu vendedor estratégico ou bom vendedor trouxe esse cliente, reforçando, a gente vai ter esses perfis, e é necessário que tenhamos, trouxe esse cliente. E aí, esse cliente agora veio para dentro da empresa. Como que o teu time, operações, financeiro, marketing, vai tratar esse cliente? Por que que acontece? Cliente entrou, time de retenção, cuida aí, o cliente entrou. Aí o financeiro fala desse cliente se ele estiver devendo, porque senão o financeiro não sabe quem ele é. O teu time do jurídico só olhou o contrato no começo, olhou, não, esse contrato aqui e tal, né, aquela coisa toda. O teu time de operações vai olhar os indicadores, né, os KPIs desse cliente, mas a empresa como um todo tem que saber quem é esse cliente. O que que o serviço ou o produto está impactando. E se eu não fizer a minha parte, o que que impacta nesse cliente? Tem um livro chamado Comece pelo Porquê. Esse livro todo mundo devia ler. Por que fazemos o que fazemos? Você tem que saber, se eu não fizer este problema, se eu não resolver este problema, o que que eu impacto no cliente e no cliente interno? Porque o vendedor é um cliente interno financeiro, ou financeiro interno, Sim. Depende da estrutura da empresa. Sim. Mas o que que impacta se eu deixar de fazer? Se eu não responder esse e-mail neste momento, não emitir a fatura, o que que eu vou impactar na operação do cliente? Interno e externo. Ponto, beleza? Esse é um ponto. Então a equipe, a tua empresa como um todo tem que saber quem é esse cliente. Para onde que ele exporta, o que que ele exporta, o que que ele produz, o que que ele não produz. Todo mundo tem que saber. Não vai saber no detalhe do detalhe, né, Edu? Mas assim, pelo menos o macro de quem é aquela empresa. Ok. O vendedor foi lá e fez isso, o cliente veio para dentro da empresa, a tua empresa conheceu esse cliente. E aí, quando o cliente startar na operação, e aí depende do kickoff que você vai ter, né? Quando você tiver o kickoff que você está startando o teu serviço, quem que tem que estar presente nesse kickoff? O vendedor que trouxe a captação, o líder, depende do cliente, da estrutura, talvez o CEO, mas isso é muito, depende, né, do tamanho da empresa, do cliente, e o consultor que vai cuidar desse cliente. Porque talvez é a primeira vez que ele está vendo essa pessoa na frente dele. Quando essas pessoas estão nesse kickoff alinhada, seja presencialmente ou virtual, o vendedor vai abrir dizendo, olha, nós estamos dando início à nossa operação, eu estou aqui com o meu líder, que é o Eduardo, eu estou aqui com a Michele, que é a consultora ou a vendedora que vai te atender a partir daqui, porque ela tem todo o know-how, toda a técnica, e ela é que circula dentro dos setores da empresa para poder te ajudar quando você precisar.
Então, ela que fica mais na operação do que eu que fico mais na rua trazendo novos clientes. Então, o meu tempo é diferente do tempo dela. As minhas skills são diferentes das skills dela. Então, deixar muito claro para o cliente de que o vendedor não abandonou ele, bem pelo contrário. O vendedor está trazendo uma pessoa que tem o conhecimento para continuar o atendimento e criar o relacionamento. Que nessa nova fase é o novo especialista. Exatamente, é um novo especialista que vai estar circulando nas tuas áreas, nos teus setores e que vai facilitar. Porque o vendedor ele vai estar lá na venda, ele vai estar focado na venda de trazer novos clientes. Ele não pode jamais criar essa dependência pós-venda, né? Não. A pós-venda é o time de atendimento que tem que entrar, assumir e arredondar a bolinha. E aí o líder vai ficar ali um tempinho acompanhando, né? Não indo no cliente ou falando com o cliente, mas acompanhando aquela conta. Michele, como é que tá com o cliente lá? Tudo ok, tudo ok, tudo ok, tá bom. Pontualmente. Faz uma visita a cada, 6 meses, aí você pode criar um cronograma de visitas que o líder acompanha, ou de ligações, né? Você pode aí criar, 2, conforme o teu cliente A, você cria 2 visitas presenciais do líder no ano. E do teu consultor de retenção, do teu vendedor de retenção, você cria 4 presenciais no ano e 2 por vídeo, né, ou por ligação. Então, você vai criando também a prática de relacionamento, para que isso vire cultura de atendimento ao cliente. Por que acontece? Eu espero que isso não aconteça aqui. O nosso time de vendedores de retenção só fala com o cliente se o cliente ligar para ele, né? Eu tô com um problema. Aí ele liga. Eu tô com um problema. Michele, não. Na recepção, cliente, né? olha só, Ativo. A gente falou da última vez, teve um detalhe aqui, ajustou o detalhe, você ficou feliz com a resolução que a gente te deu? Tá tudo ok aí? Tá tudo ok? Não, eu só liguei para saber disso. Tá bem? Tá bem, então tá bom. Qualquer coisa me liga. Sim. Então, esse relacionamento tem que ser disponível. O vendedor de retenção, ele não pode ser bombeiro. Ele não pode ficar apagando incêndio. Ele tem que evitar os incêndios. Sim. Conhecer a sazonalidade do cliente, vai ter momentos que o cliente vai demandar mais atividade desse vendedor. O vendedor tem que estar mais perto desse cliente pela sazonalidade, porque você vai ter clientes com sazonalidade de atividades. E aí, esse vendedor, ele passa a conhecer os clientes dele. E aí vai chegar um tempo que você vai ter que ter os teus consultores, seus vendedores de grandes contas, pequenas contas, e você vai, né, segmentando para você poder estruturar teu pós-venda melhor. E aí, conectando ao que eu te falei, por vezes, em alguns clientes que você ache estratégicos dentro do teu leque de clientes, você, como líder, né, o líder, fazer reuniões para perguntar como que está o processo como um todo e você não ficar só na tua NPS, no teu CSAT. Não ficar limitado só a esses aquilo ali, porque você vai ficar sempre naqueles indicadores. E numa conversa informal, o cliente vai te trazer coisas muito ricas, de você trazer para dentro do teu time e conversar, olha só, a gente pode ter problema com outros clientes por causa disso, disso e disso. Inclusive dentro da nossa estratégia de churn zero. Se a gente quer ter churn zero, a gente nunca pode ter o comportamento de apagar incêndio. Você tem que deixar de ser bombeiro. A gente tem que ser sempre proativo e estendendo ainda mais, cross-sells e upsells são perfeitamente possíveis, desde que este time esteja atento. Talvez o cliente, num segundo momento, traga uma nova necessidade. Opa, eu tenho essa solução. E aí, ele pode considerar a gente como essa nova solução. Pode, e é um ponto legal, porque assim, imagina só, você vai nesse cliente e ele te dá esse ponto, né? Ele te dá essa oportunidade de você vir para dentro e mostrar para tua equipe, olha só, o cliente trouxe isso pra gente. E imagina você fazendo o trabalho reverso agora. Opa, olha só, lembra que eu te visitei aqui há 6 meses atrás e você trouxe esse ponto para mim? Então, eu fui para dentro da empresa, a gente desenvolveu isso, e não te preocupe mais com isso. Você, tá valendo a pena essas visitas. Trazendo o cliente pro jogo da melhoria contínua. Ele que colocou a melhoria do processo. Exatamente. Então, é esse ponto. E aí, uma coisa também, para tentar fechar aqui, quando a gente fala do vendedor de captação e a gente fala do estratégico, a gente tem que tomar também um cuidado muito grande
que é o nosso vocabulário no nosso cliente, porque do nosso vocabulário internamente nós conhecemos. Vai ter algum ponto, vou ali que você me mostrou ali que é tripulante, não cliente. Sim. E o nosso vendedor chega lá, porque eu tenho um tripulante lá, aí o cara, que tripulante é? Quem é tripulante? Então a gente tem que tomar cuidado para que o nosso vocabulário da porta para dentro não seja o mesmo lá para o cliente. Para o cliente tem que ser o dia a dia dele. Sim, tem que traduzir. Tem que traduzir para o dia a dia, dizer, porque né? talvez a proposta não vá à frente porque o cliente nem entendeu o que você está falando. Sim. Porque excelente dica. Você, mas eu sempre falo isso. A gente fala assim, as siglas, né? Uhum. Por exemplo, a gente estava falando do onboard lá no evento da Univale. Sim. Veio uma pessoa perguntar para mim o que era o onboard. É que para mim e para você tá claro. Uhum. Mas para quem está ouvindo, ele sabe o que é? Então, uma coisa que é importante do nosso time de vendas, seja de captação, de retenção, hunter ou farm, é perguntar para o cliente, você entendeu o que eu te disse? Você sabe o que é isso? Ele vai, não sei, então eu vou te explicar. A gente chama assim, talvez você escute mais essa palavra vinda do nosso time, porque é um dos indicadores que a gente tem dentro da empresa. Então, uma dica que eu dou também... Vale, né, esse parênteses para fazer essas explicações. Cuidado com os nossos vocabulários. A gente, via de regra, tem muitas siglas, o que facilita a nossa vida dentro da empresa, mas para o cliente isso não... Ainda mais aqui na Somax, que o Technicase é Exatamente, o Technicase aqui. não vai caber lá no cliente, então tem que ter muito cuidado. Proposta impressa, né, ou proposta escrita, seja o mais claro possível. Sim. Se você quiser colocar alguma sigla porque tem que colocar, abre espaço e explica o que é. Então, acho que a comunicação é uma coisa que hoje, mais do que nunca, tem que ser muito clara. O que é óbvio pra gente não é óbvio. Não é óbvio. Talvez até falar de NPS, que é o Net Promoter Score. Pode ser que ele nem saiba o que ele está fazendo. O que é. E talvez ele não saiba nem pra que você mede isso. Sim. Não sabe se é de comer, de beber ou de passar no cabelo. Pra que ele está medindo sentido isso? O que isso vai fazer para mim? O que isso impacta na minha operação, no meu resultado? Sim. Então, a comunicação precisa ser muito clara com o cliente de tudo o que você está fazendo e que envolve ele. Boa. Excelente. Acho que é isso. Michele, só tenho que te agradecer. Eu que Papo agradeço. Muito bom. Quero marcar já um segundo episódio contigo pra gente falar só de retenção. Adoro. É uma das minhas paixões, a retenção. Boa. Porque é uma história com o cliente, né? Você cria novas páginas da história do livro. Exatamente, é muito legal. O seu sorriso no rosto já indicou isso. Sou apaixonada por retenção. Muito bom. Foi um prazer receber você aqui. Somaxianos, empresários, time interno, foi muito bom receber a Michele aqui, não foi? Foi uma aula que a gente teve, foi um bate-papo muito rico. Agradeço demais você ter vindo. Volte sempre, a casa é tua. A gente vai, com certeza, ter novas oportunidades de ter essa sinergia, de ter momentos de troca. Com certeza. Edu, eu que agradeço. Foi muito rico. E é sempre... Eu acho que até falei para ti lá no Univale. Para mim, conhecimento ele só é bom se ele é compartilhado. Então, quanto mais a gente compartilhar conhecimento, a gente agrega e transforma negócios, né? Então, esse é um dos meus propósitos de vida. Boa. Vamos fazer o nosso cumprimento. Vamos. Final.